Quantas vezes você já se perguntou se existe um limite para o perdão? Quantas vezes você olhou para o espelho e se questionou se aquilo que você fez, aquilo que você disse, aquilo que você pensou, pode realmente ser perdoado? Existe uma pergunta que ecoa no coração de cada ser humano. Uma pergunta que nos persegue nas madrugadas silenciosas, que nos encontra nos momentos mais vulneráveis da alma. Será que eu posso ser perdoado? Será que existe perdão para alguém como eu? Imagine por um momento que você está carregando uma mochila invisível nas costas. Essa mochila não pesa em seus ombros, mas pesa em sua alma. A cada erro cometido, a cada palavra dita no calor do momento, a cada pensamento que você gostaria de nunca ter tido, uma nova pedra é colocada nessa mochila. Com o passar dos anos, essa mochila vai ficando mais pesada, até que chega um momento em que você nem lembra mais quando começou a carregá-la, mas sente que ela faz parte de você. Talvez você conheça esse peso. Talvez você saiba exatamente do que estou falando. É aquela sensação que vem quando você está sozinho, quando o mundo silencia ao seu redor, e de repente todas as suas falhas, todos os seus erros, todos os momentos que você gostaria de apagar da história da sua vida, voltam como ondas do mar batendo contra as pedras de uma praia rochosa. Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de perdão que funciona de forma completamente diferente de tudo que você já conheceu? E se eu te dissesse que existe um perdão que não tem limite, que não tem condições, que não tem prazo de validade? Um perdão que não depende do tamanho da sua falha, que não mede a intensidade do seu erro, que não pesa na balança da justiça humana aquilo que você fez ou deixou de fazer. Neste momento, quero te levar numa jornada. Uma jornada que vai além das nossas compreensões limitadas sobre perdão, além das nossas experiências humanas que muitas vezes nos decepcionaram, além dos nossos próprios conceitos sobre merecimento e justiça. Vamos caminhar juntos por um território sagrado, onde descobriremos não apenas que o perdão infinito existe, mas como ele funciona, como ele age, como ele transforma corações que pareciam endurecidos para sempre. Você já parou para pensar na diferença entre o perdão humano e o perdão divino? Nós, seres humanos, temos nossas limitações. Perdoamos até certo ponto, até determinada quantidade de vezes, até que nossa paciência se esgote ou nossa dor se torne insuportável. O perdão humano é como um poço que pode secar. Podemos perdoar uma vez, 2 vezes, talvez até 70 vezes 7. Mas em algum momento, nossa capacidade humana encontra seus limites. Mas o perdão de Jesus Cristo é como um oceano sem fim. Não importa quantos baldes você tire dali, não importa quanta água você use, ele permanece infinito, inesgotável, sempre disponível. E a diferença mais impressionante é que esse perdão não depende da nossa capacidade de merecê-lo. Ele não está baseado no nosso desempenho moral, na nossa habilidade de sermos pessoas melhores, ou na nossa promessa de nunca mais errar. Pense comigo nesta cena que aconteceu há mais de 2000 anos. Uma mulher é arrastada até Jesus, pega em flagrante adultério. Os homens que a trouxeram estão com pedras nas mãos, prontos para cumprir a lei que determinava sua morte. Eles perguntam a Jesus o que deveria ser feito, esperando pegá-lo numa armadilha. Mas Jesus faz algo inesperado. Ele se abaixa e escreve no chão. Nós não sabemos exatamente o que ele escreveu, mas sabemos o que ele disse quando se levantou. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um, os acusadores deixaram cair suas pedras e se foram. E quando Jesus ficou sozinho com a mulher, ele fez algo que revoluciona nossa compreensão sobre perdão. Ele não a condenou. Ele não fez uma lista das suas falhas. Ele não estabeleceu um período de provação. Ele simplesmente disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Você percebe o que aconteceu ali? O perdão veio antes da mudança de comportamento. O perdão veio antes do arrependimento público. O perdão veio antes de qualquer prova de que ela merecia uma segunda chance. O perdão de Jesus é assim. Ele não espera que nós nos tornemos dignos dele. Ele nos alcança exatamente onde estamos, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa bagunça, com toda a nossa história. Mas talvez você esteja pensando: isso é lindo, mas foi com ela. E quanto a mim? E quanto aos meus erros? E quanto àquilo que eu fiz e que ninguém sabe?
e quanto aos pensamentos que tenho e que me envergonham, e quanto às palavras que falei e que machucaram pessoas que eu amo. Deixe-me te contar sobre outro homem. Um homem chamado Pedro. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele tinha um temperamento forte, uma personalidade marcante e um amor genuíno por Jesus. Mas Pedro também tinha suas fraquezas, seus medos, suas limitações humanas. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro fez algo que o assombraria pelo resto da vida. 3 vezes. 3 vezes ele negou conhecer Jesus. Não uma vez num momento de pânico. Não 2 vezes num instante de confusão. Mas 3 vezes, deliberadamente, conscientemente, ele olhou nos olhos das pessoas que perguntaram se ele conhecia Jesus e disse: "Não, eu não conheço esse homem." E o que torna essa história ainda mais dolorosa é que Jesus havia predito exatamente isso. Jesus havia dito a Pedro: "Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes." E Pedro, confiante em si mesmo, respondeu: "Nunca. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto para morrer por você." Mas quando chegou a hora da prova, Pedro falhou. E quando o galo cantou naquela manhã, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Imagine a dor daquele momento. Imagine o peso da culpa que desceu sobre o coração de Pedro. Ele havia não apenas negado seu melhor amigo, seu mestre, seu Senhor. Ele havia negado aquele que havia deixado tudo para seguir. Se você fosse Pedro, o que você faria? Como você lidaria com uma culpa dessa magnitude? Como você olharia para si mesmo no espelho? Como você conviveria com a vergonha de ter falhado no momento em que sua lealdade foi mais necessária? Mas aqui está o milagre do perdão infinito de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus não evitou Pedro. Ele não o rejeitou. Ele não fez Pedro passar por um período de disciplina ou provação. Em vez disso, Jesus procurou Pedro. Ele foi atrás dele. Numa manhã à beira do mar da Galileia, enquanto Pedro pescava, Jesus apareceu na praia e preparou o café da manhã para seus discípulos. E ali, naquela intimidade, naquela simplicidade de um café da manhã compartilhado, Jesus fez algo lindo. Ele deu a Pedro a oportunidade de afirmar seu amor 3 vezes. 3 vezes, uma para cada negação. "Pedro, você me ama?" "Sim, Senhor. Você sabe que eu te amo." "Então cuide das minhas ovelhas." Você percebe o que Jesus fez? Ele não apenas perdoou Pedro, ele o restaurou. Ele não apenas apagou o erro, ele devolveu a Pedro sua identidade, seu propósito, sua dignidade. O perdão de Jesus não é apenas uma borracha que apaga o passado. É uma força criativa que reconstrói o futuro. E você pode estar pensando: mas isso foi com Pedro, um discípulo escolhido por Jesus. E quanto a mim, que sou uma pessoa comum, com erros comuns, com falhas comuns? Deixe-me te contar sobre um homem que estava morrendo numa cruz ao lado de Jesus. Esse homem era um criminoso, um ladrão, alguém que havia passado a vida inteira fazendo escolhas erradas, ferindo pessoas, quebrando leis, destruindo relacionamentos. Ele estava ali, pregado numa cruz, pagando o preço pelos seus crimes. E no último momento da sua vida, no último fôlego que lhe restava, ele olhou para Jesus e disse algo simples, mas profundo: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E a resposta de Jesus foi imediata. Não hesitou nem um segundo. "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Não amanhã, depois de provar que mudou. Não na próxima semana, depois de fazer alguma penitência. Não no próximo ano, depois de compensar seus erros. Hoje mesmo, naquele exato momento. O perdão de Jesus atravessou décadas de má escolhas, anos de vida desperdiçada, uma história inteira de decisões destrutivas, e em segundos, transformou um criminoso condenado em um filho do reino dos céus. Se isso não é perdão infinito, então eu não sei o que é. Se isso não demonstra que não existe erro grande demais, que não existe passado pesado demais, que não existe falha profunda demais para o perdão de Jesus alcançar, então nada demonstrará. Mas talvez você ainda esteja carregando aquela mochila que mencionei no início. Talvez você ainda sinta que seus erros são diferentes, que sua situação é especial,
que seu caso é mais complicado. Talvez você pense que conhece seus próprios pensamentos, suas próprias motivações, e por isso sabe que é pior do que essas pessoas da Bíblia. Deixe-me te dizer algo com toda a gentileza, mas com toda a firmeza. Você não é especial no sentido negativo que pensa que é. Você não é o primeiro ser humano a carregar culpa, vergonha, arrependimento. Você não é o primeiro a olhar para sua própria história e questionar se pode ser perdoado. E certamente não será o último. O que você é especial no sentido mais lindo da palavra. Você é especial porque foi criado por Deus com um propósito único, com uma dignidade inerente, com um valor que não depende do seu desempenho. Você é especial porque o próprio Jesus olha para você não com olhos de condenação, mas com olhos de amor infinito. Sabe qual é o maior milagre do perdão infinito de Jesus? Não é apenas que ele perdoa, é que ele esquece. A Bíblia diz que ele lança nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais deles. Isso significa que quando Jesus olha para você, ele não vê sua história de erros como um arquivo permanente que sempre poderá ser consultado. Ele vê você como você é agora, como você pode se tornar, como ele sonhou que você fosse quando te criou. Isso não significa que as consequências dos nossos erros simplesmente desaparecem. Significa que nossa identidade não está mais definida por esses erros. Significa que nosso futuro não está limitado pelo nosso passado. Significa que podemos acordar amanhã não como prisioneiros do que fizemos ontem, mas como pessoas livres para escrever uma nova história. O perdão infinito de Jesus funciona como um rio que nunca para de correr. Não importa quantas vezes você venha até ele, não importa o quão sujo você se sinta, não importa há quanto tempo você não vem beber dessa água. Ela está sempre ali, sempre fresca, sempre disponível, sempre suficiente. E aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Você não precisa entender completamente como o perdão infinito funciona para experimentá-lo. Você não precisa ser capaz de explicar teologicamente por que Jesus pode perdoar infinitamente para receber esse perdão. Assim como você não precisa entender como a gravidade funciona para ser beneficiado por ela, você não precisa compreender todos os mistérios do perdão divino para ser transformado por ele. O que você precisa é simplesmente vir como você está, onde você está, com tudo que você carrega. Vir sem maquiagem espiritual, sem tentar se arrumar primeiro, sem esperar se sentir mais digno. Vir reconhecendo que precisa, que não consegue carregar sozinho o peso que está carregando, que precisa de algo maior do que sua própria capacidade de lidar com a culpa e a vergonha. Ao longo desta conversa, vamos descobrir juntos não apenas que esse perdão existe, mas como ele pode transformar cada área da sua vida. Vamos entender por que às vezes é tão difícil aceitar algo que é oferecido de graça. Vamos explorar como o perdão que recebemos nos capacita a perdoar outros de uma forma que jamais imaginamos ser possível. Se você chegou até aqui nesta jornada comigo, eu creio que não foi por acaso. Creio que existe algo dentro de você que anseia por essa liberdade, que suspira por essa paz, que deseja experimentar a leveza de uma consciência limpa e um coração livre. E eu tenho uma boa notícia para você. Esse desejo que você sente não veio do nada. Ele foi colocado ali por Deus, porque Ele quer que você experimente exatamente isso que seu coração está buscando. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se você já sentiu o peso da culpa ou questionou se pode ser verdadeiramente perdoado, deixe sua curtida. É um gesto simples, mas que ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam desta esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder reflexões que podem transformar sua vida. Pense em alguém que carrega culpas ou mágoas e compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Use os comentários para compartilhar como o perdão tocou sua vida. Sua experiência pode encorajar outros que estão passando pela mesma luta. O perdão infinito de Jesus nos liberta, mas essa liberdade nos prepara para algo ainda mais profundo. Compreender como esse perdão realmente funciona em nosso dia a dia e por que às vezes lutamos tanto para aceitá-lo completamente. Você já notou como é mais fácil perdoar os outros do que perdoar a si mesmo? Você já se perguntou por que conseguimos olhar para alguém que cometeu um erro e dizer:
Tudo bem, eu perdoo você. Mas quando olhamos para nós mesmos no espelho, as palavras simplesmente não saem. Existe algo profundamente humano nesta luta interior. Algo que vai além da lógica, além da razão. Algo que toca nas camadas mais íntimas da nossa alma. Quando alguém nos machuca, podemos escolher perdoar. Podemos decidir soltar a mágoa, liberar o ressentimento, seguir em frente. Mas quando nós mesmos somos os causadores da dor, quando somos nós que falhamos, que decepcionamos, que quebramos algo precioso, o perdão parece impossível. É como se existisse um juiz interno implacável, que nunca descansa, que nunca para de acusar, que nunca aceita nossa defesa. Mas por que isso acontece? Por que é tão difícil aceitar que podemos ser perdoados por nossas próprias falhas? A resposta está numa compreensão distorcida do que significa merecimento. Desde pequenos, aprendemos que as coisas boas da vida devem ser conquistadas, merecidas, ganhadas através do nosso esforço e bom comportamento. Se nos comportamos bem, ganhamos um doce. Se tiramos boas notas, recebemos elogios. Se obedecemos às regras, somos recompensados. E sem perceber, transferimos essa lógica para a nossa relação com Deus. Pensamos que o perdão divino funciona como um sistema de pontuação, onde precisamos acumular méritos suficientes para compensar nossos deméritos. Pensamos que precisamos nos sentir suficientemente arrependidos, chorar o suficiente, prometer com força suficiente que nunca mais faremos aquilo, para então, talvez, merecermos o perdão. Mas o perdão infinito de Jesus quebra completamente essa lógica humana. Ele não funciona baseado no merecimento. Ele funciona baseado na graça. E graça é algo que, por definição, não pode ser merecido. É algo que é dado gratuitamente, sem condições, sem requisitos prévios, sem necessidade de qualificação. Imagine uma criança pequena que quebrou acidentalmente um vaso precioso da mãe. Ela está ali, cercada pelos cacos, chorando, sabendo que fez algo terrível. E a mãe chega, vê a situação, e em vez de gritar ou punir, ela abraça a criança e diz: "Tudo bem, meu amor. Eu sei que foi sem querer. O vaso pode ser substituído, mas você não pode." Isso é graça. Isso é amor que não depende do desempenho. Agora multiplique esse amor materno por infinito, e você terá uma pequena ideia de como o coração de Jesus se sente em relação a você. Quando você quebra algo em sua vida, quando você faz escolhas que não deveria fazer, quando você falha de forma dolorosa, o primeiro impulso do coração de Jesus não é punição, é restauração. Não é rejeição, é acolhimento. Mas aqui está o problema. Nós temos dificuldade de aceitar algo que não podemos controlar. Estamos acostumados a ser os protagonistas das nossas próprias histórias, a sermos responsáveis pelos nossos sucessos e fracassos. E quando algo é oferecido gratuitamente sem que possamos fazer nada para merecê-lo, nossa mente humana se rebela. Deve haver uma pegadinha, pensamos. Deve haver algo que eu preciso fazer em troca. É aqui que muitas pessoas se perdem na jornada espiritual. Elas transformam a graça em uma nova forma de obras. Se eu orar o suficiente, se eu ler a Bíblia todos os dias, se eu frequentar a igreja religiosamente, se eu ajudar os pobres, se eu me comportar bem, então Deus vai me perdoar. Mas isso não é perdão baseado na graça. Isso é perdão baseado no desempenho, e o desempenho sempre tem limites. A verdade revolucionária do perdão infinito é que ele não depende de nada que você possa fazer. Ele depende apenas de algo que Jesus já fez. Quando ele morreu na cruz, ele não estava fazendo um pagamento parcial pelos seus pecados, esperando que você completasse o restante com suas boas obras. Ele pagou tudo, completamente, definitivamente, para sempre. Pense numa dívida que você tenha. Imagine que alguém chegue até você e diga: "Eu paguei toda a sua dívida, cada centavo. Você não deve mais nada." Qual seria a sua reação? Provavelmente você ficaria incrédulo no início. Como assim? Por quê? O que você quer em troca? Mas se a pessoa insistisse que foi um presente, sem strings attached, sem condições, você eventualmente teria que tomar uma decisão, aceitar ou rejeitar. É exatamente isso que acontece com o perdão de Jesus. Ele chega até você e diz: "Eu paguei toda a sua dívida moral, espiritual, emocional.
Cada falha, cada erro, cada pensamento torto, cada palavra dura, cada ação que causou dor. Você não deve mais nada. Então, você tem uma escolha: aceitar ou continuar tentando pagar uma dívida que já foi quitada. Mas aceitar realmente o perdão infinito vai além de uma decisão intelectual. É um processo que envolve seu coração, suas emoções, sua identidade mais profunda. É permitir que uma nova narrativa sobre quem você é substitua a velha narrativa baseada em seus erros. Durante anos, você pode ter se definido pelos seus fracassos. Eu sou alguém que... E então vem a lista das suas falhas. Eu sou alguém que mentiu para as pessoas que ama. Eu sou alguém que não consegue controlar a raiva. Eu sou alguém que fez escolhas que machucaram pessoas inocentes. Essa narrativa se torna tão parte de você que você nem percebe mais que está contando essa história para si mesmo todos os dias. O perdão infinito de Jesus oferece uma narrativa completamente diferente. Você é alguém que é profundamente amado. Você é alguém que tem valor inerente, não baseado no que faz, mas no que é. Você é alguém que foi criado para um propósito lindo, e seus erros passados não definem seu potencial futuro. Você é alguém que pode começar de novo, quantas vezes for necessário. Mas mudar de narrativa não é fácil. É como mudar de uma casa velha onde você morou por décadas para uma casa nova. Mesmo que a casa nova seja muito melhor, você ainda se pega procurando o interruptor de luz no lugar errado, ou tentando abrir a geladeira do lado oposto. Velhos hábitos mentais demoram para morrer. Por isso, o perdão infinito não é apenas um evento, é um processo. Não é apenas algo que acontece uma vez e pronto. É algo que você redescobre todos os dias. Algo que você precisa lembrar toda vez que a velha narrativa tenta voltar. Algo que você pratica aplicar em cada nova falha, em cada novo erro. E aqui está algo lindo. Quanto mais você experimenta o perdão infinito de Jesus, mais você se torna capaz de oferecer perdão verdadeiro para outras pessoas. Não o perdão superficial que dizemos com os lábios, mas não sentimos no coração. O perdão profundo, genuíno, que realmente liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Você já percebeu como pessoas que nunca experimentaram perdão real tendem a ser duras com os erros dos outros? Como pessoas que vivem sob o peso da condenação própria tendem a condenar facilmente os outros. Isso acontece porque nós só podemos dar aquilo que temos. Se vivemos escravizados pela culpa, vamos escravizar outros com nossa falta de graça. Se vivemos livres pelo perdão, vamos libertar outros com nossa generosidade espiritual. Existe uma parábola que Jesus contou sobre um servo que devia uma quantia astronômica ao seu rei. Uma dívida tão grande que ele jamais conseguiria pagar, nem que trabalhasse 1000 vidas. Quando o rei descobriu a dívida, ele ordenou que o servo fosse vendido como escravo junto com sua família, para tentar cobrir pelo menos parte do que era devido. O servo se desesperou, se jogou aos pés do rei e implorou: "Tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo." Era uma promessa impossível, mas a humildade e o desespero do homem tocaram o coração do rei. E o rei fez algo surpreendente. Ele perdoou toda a dívida. Completamente. Gratuitamente. Instantaneamente. O servo saiu dali livre, provavelmente ainda em choque, mal conseguindo acreditar no que havia acontecido. Mas no caminho para casa, ele encontrou um colega que lhe devia uma pequena quantia. Uma quantia ridícula comparada ao que ele mesmo havia sido perdoado. E o que esse servo fez? Ele agarrou o colega pelo pescoço e exigiu: "Pague o que você me deve." Quando o colega implorou paciência, usando as mesmas palavras que ele havia usado com o rei, o servo não teve compaixão. Ele mandou prender o homem até que pagasse tudo. A história termina com o rei descobrindo essa ingratidão e revertendo o perdão, entregando o primeiro servo aos torturadores. Essa parábola revela algo profundo sobre como o perdão funciona. Quando realmente entendemos a magnitude do perdão que recebemos, quando realmente compreendemos o tamanho da dívida que foi cancelada em nossa vida, torna-se natural, quase inevitável, perdoar as pequenas ofensas que outros cometem contra nós. Mas quando não compreendemos realmente o que fomos perdoados, quando vivemos como se nossos erros fossem pequenos, ou como se tivéssemos de alguma forma merecido o perdão, então guardamos rancor por coisas pequenas.
nos ofendemos facilmente, temos dificuldade de soltar mágoas. O perdão infinito de Jesus não é apenas individual, é também relacional. Ele não apenas cura nossa relação com Deus, mas cura nossas relações com outras pessoas. Quando você se sabe profundamente perdoado, você se torna profundamente perdoador. E isso muda tudo. Muda como você reage quando alguém é grosseiro com você. Muda como você lida quando alguém não corresponde às suas expectativas. Muda como você responde quando alguém comete um erro que afeta você diretamente. Em vez de reagir da ferida, você responde da cura. Em vez de responder da sua dor, você responde do amor que recebeu. Mas deixe-me ser honesto com você. Isso não acontece da noite para o dia. Aceitar profundamente o perdão infinito de Jesus e aprender a viver nessa realidade é uma jornada que dura a vida toda. Haverá dias em que você se lembrará facilmente de quem você é em Cristo. E haverá dias em que você voltará aos velhos padrões de pensamento, aos velhos hábitos de se condenar. Nesses dias difíceis, lembre-se de que até mesmo a sua dificuldade de aceitar o perdão é perdoada. Sua falta de fé no perdão é perdoada. Sua tendência de voltar à culpa é perdoada. Não existe falha na sua jornada de aceitar o perdão que esteja fora do alcance do próprio perdão. É como aprender a andar de bicicleta. No início, você cai muito, mas cada queda não anula o progresso que você já fez. Cada tropeço não apaga o que você já aprendeu. E, eventualmente, sem que você perceba exatamente quando aconteceu, você está pedalando livremente, equilibrando-se naturalmente, desfrutando da liberdade que vem com dominar essa nova habilidade. Viver no perdão infinito de Jesus é assim. No início, pode parecer estranho, desconfortável, difícil demais para ser verdade. Mas quanto mais você pratica acreditar nessa verdade, quanto mais você escolhe agir baseado nessa realidade em vez de agir baseado nos seus sentimentos de culpa, mais natural isso se torna. E aqui está uma promessa linda. Deus não está com pressa. Ele não está impaciente com o tempo que você leva para aprender a viver na liberdade que Ele oferece. Ele não está frustrado com suas recaídas, com suas dúvidas, com suas lutas para aceitar completamente o que Ele oferece gratuitamente. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que precisa desta esperança. O perdão que recebemos nos prepara para uma jornada ainda mais profunda de cura interior, onde descobriremos por que às vezes lutamos tanto contra aquilo que mais precisamos. Existe uma batalha silenciosa que acontece no coração de cada pessoa que ouve sobre o perdão infinito de Jesus. É uma guerra travada não com armas visíveis, mas com pensamentos, com memórias, com sussurros internos que ecoam nas câmaras mais escuras da alma. É a luta entre aceitar que podemos ser verdadeiramente perdoados e a voz interior que insiste que somos indignos demais, que falhamos demais, que nossos erros são grandes demais para serem alcançados por qualquer tipo de graça. Você conhece essa batalha? Você já sentiu como se houvesse duas pessoas dentro de você? Uma que anseia desesperadamente por perdão, que quer acreditar que pode ser livre da culpa e da vergonha, e outra que ataca constantemente essa esperança, que traz à memória cada detalhe dos seus erros, que sussurra que você não merece nada além de condenação. Essa luta interior não é sinal de fraqueza espiritual. Na verdade, é sinal de que você está começando a compreender tanto a profundidade dos seus erros, quanto a magnitude do perdão que está sendo oferecido. É impossível entender verdadeiramente a graça sem primeiro reconhecer a necessidade dela. É impossível apreciar completamente a luz sem ter experimentado a escuridão. Mas aqui está algo que pode surpreender você. Deus não fica impaciente com essa luta. Ele não fica frustrado com suas dúvidas, com suas resistências, com sua dificuldade de aceitar o que Ele oferece. Na verdade, Ele compreende perfeitamente por que é tão difícil para você acreditar que pode ser perdoado. Ele sabe exatamente o que está acontecendo no seu coração, porque Ele conhece cada ferida que contribui para essa resistência. Pense numa pessoa que passou anos vivendo no deserto. Quando finalmente chega à beira de um oásis, ela pode hesitar em beber a água. Não porque não tenha sede, mas porque passou tanto tempo com sede que começou a duvidar que água verdadeira realmente exista.
Ela pode olhar para a água cristalina e pensar: isso deve ser uma miragem. Isso é bom demais para ser verdade. É assim que muitos de nós reagimos quando o perdão infinito de Jesus é apresentado pela primeira vez. Passamos tanto tempo carregando culpa, tanto tempo acreditando que merecemos punição, tanto tempo vivendo com vergonha, que quando a possibilidade real de liberdade aparece, nossa primeira reação é desconfiança. Isso não pode ser para mim, pensamos. Talvez seja para outras pessoas. Pessoas melhores, pessoas que não fizeram as coisas que eu fiz, pessoas que não pensaram os pensamentos que eu penso, pessoas que não carregam os segredos que eu carrego. Mas aqui está uma verdade que pode revolucionar sua perspectiva. Os segredos que você carrega, os pensamentos que você pensa, as coisas que você fez e que ninguém sabe, não são surpresa para Jesus. Ele não descobriu seus erros mais profundos ontem e ficou chocado. Ele não está folheando o arquivo da sua vida com expressão de surpresa, descobrindo coisas sobre você que ele não sabia. Quando Jesus morreu na cruz, ele sabia exatamente por quem estava morrendo. Ele conhecia cada pessoa que seria alcançada por esse sacrifício. Ele conhecia cada erro que seria cometido, cada falha que seria perdoada, cada coração que lutaria para aceitar esse perdão. E mesmo conhecendo tudo isso, ele escolheu pagar o preço. Isso significa que seu caso específico, sua situação particular, seus erros únicos, já foram levados em consideração no momento em que o perdão foi providenciado. Você não é uma exceção à regra da graça. Você não é um caso especial que requer uma solução diferente. Você é exatamente o tipo de pessoa para quem o perdão infinito foi criado. Mas reconhecer isso intelectualmente é diferente de aceitá-lo emocionalmente. Nossa mente pode compreender a lógica do perdão divino, mas nosso coração pode continuar resistindo. E é aqui que precisamos entender como o perdão de Jesus trabalha, não apenas na superfície das nossas falhas óbvias, mas nas raízes mais profundas da nossa vergonha e indignidade. Imagine uma árvore que está morrendo. Você pode cortar os galhos secos, pode podar as folhas amareladas, pode até mesmo pintar o tronco para que pareça mais saudável. Mas se as raízes estão doentes, a árvore continuará morrendo por dentro, não importa o quanto você trabalhe na aparência externa. Muitas vezes tentamos lidar com nossa culpa da mesma forma. Tentamos parar de fazer certas coisas, tentamos nos comportar melhor, tentamos compensar nossos erros com boas ações. E essas são coisas boas. Mas se as raízes da vergonha e da indignidade não forem tratadas, continuaremos lutando contra os mesmos padrões. Continuaremos carregando o mesmo peso. O perdão infinito de Jesus trabalha nas raízes. Ele não apenas perdoa o que você fez, mas cura quem você acredita que é por causa do que fez. Ele não apenas apaga suas ações ruins, mas restaura sua identidade como filho ou filha amada de Deus. Ele não apenas remove a culpa das suas escolhas, mas remove a vergonha da sua existência. Deixe-me contar sobre um homem chamado Paulo, que antes se chamava Saulo. Paulo não era apenas alguém que cometeu alguns erros aqui e ali. Ele era alguém que havia dedicado sua vida inteira a perseguir e destruir os seguidores de Jesus. Ele não apenas discordava intelectualmente do cristianismo. Ele ativamente procurava cristãos para prendê-los, torturá-los, matá-los. A Bíblia nos conta que Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Isso significa que a perseguição não era apenas seu trabalho, era sua paixão. Era o que o motivava a acordar de manhã. Era o que ocupava seus pensamentos. Era o que dava sentido à sua existência. Imagine o peso que esse homem deve ter carregado quando finalmente compreendeu quem Jesus realmente era. Imagine a profundidade da culpa quando ele percebeu que havia passado anos de sua vida lutando contra o próprio Deus que pensava estar servindo. Imagine a intensidade da vergonha quando ele se deu conta de quantas famílias havia destruído, quantas vidas havia arruinado, quanta dor havia causado. Se alguém tinha motivos para se sentir indigno do perdão, era Paulo. Se alguém tinha razões para acreditar que seus erros eram grandes demais para serem perdoados, era ele. Se alguém podia olhar para si mesmo e pensar: eu fui longe demais, fiz coisas terríveis demais, não há volta para mim, era Paulo. Mas o que aconteceu quando Paulo encontrou Jesus na estrada para Damasco?
Jesus não fez uma lista das suas falhas. Não estabeleceu um período de provação. Não exigiu que Paulo provasse seu arrependimento através de anos de penitência. Em vez disso, Jesus imediatamente começou a trabalhar na identidade de Paulo, na sua compreensão de quem ele era e para que foi chamado. Levanta-te e entra na cidade, disse Jesus, e te será dito o que deves fazer. Não te será dito como pagar pelos seus erros. Não te será dito como compensar o mal que fizeste. Mas te será dito o que deves fazer, daqui para frente. O foco não estava no passado que precisava ser corrigido, mas no futuro que precisava ser construído. E quando Ananias foi enviado para orar por Paulo, as palavras que Deus usou para descrevê-lo foram surpreendentes. Este é um instrumento escolhido por mim. Não, este é um ex-perseguidor que precisa ser reformado. Não, este é um homem com um passado terrível que talvez possa ser útil se trabalhar duro o suficiente. Mas este é um instrumento escolhido. O perdão infinito de Jesus fez mais do que apagar o passado de Paulo. Ele redefiniu completamente a identidade de Paulo. E Paulo passou o resto da sua vida não carregando o peso do que havia sido, mas vivendo na liberdade do que havia se tornado. Mas Paulo também foi honesto sobre sua luta para aceitar completamente essa nova identidade. Em suas cartas, ele se refere a si mesmo como o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, o principal dos pecadores. Ele não estava fingindo que seu passado não existiu. Ele estava reconhecendo que, apesar do seu passado, a graça de Deus foi suficiente para transformá-lo completamente. E aqui está algo lindo sobre como Paulo lidou com sua própria indignidade. Ele usou sua experiência de receber perdão imerecido como combustível para sua paixão de compartilhar esse perdão com outros. Quanto mais ele compreendia a magnitude da graça que havia recebido, mais ele se tornava apaixonado por levar essa mesma graça para pessoas que se sentiam tão indignas quanto ele uma vez se sentiu. Isso é o que acontece quando realmente experimentamos o perdão infinito de Jesus. Ele não apenas cura nossas feridas pessoais, mas nos transforma em instrumentos de cura para outros. Não apenas liberta nossa própria alma, mas nos capacita a ser agentes de libertação para pessoas que estão presas nas mesmas correntes que uma vez nos prenderam. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que envolve camadas e camadas de cura, revelação e crescimento. Assim como uma cebola tem múltiplas camadas, nossa necessidade de perdão também tem múltiplas dimensões. Há o perdão que precisamos para as coisas óbvias que fizemos de errado. Essas são relativamente fáceis de identificar e confessar, mas há também o perdão que precisamos para os motivos ocultos por trás das nossas ações, para o orgulho que nos levou a fazer certas escolhas, para o medo que nos impediu de fazer o que sabíamos ser certo, para a amargura que envenenou nossos relacionamentos. E há ainda uma camada mais profunda, o perdão que precisamos por simplesmente sermos humanos falhos, vivendo num mundo quebrado, por termos nascido com uma natureza que tende para o egoísmo, por lutarmos com pensamentos e impulsos que preferíamos não ter, por sermos limitados, imperfeitos, propensos ao erro. O perdão infinito de Jesus alcança todas essas camadas. Ele não apenas perdoa o que você fez, mas perdoa quem você é na sua humanidade falha. Ele não apenas perdoa suas escolhas ruins, mas perdoa sua natureza imperfeita. Ele não apenas perdoa seus erros conscientes, mas perdoa também suas falhas inconscientes, suas limitações inevitáveis, sua condição humana quebrada. Isso significa que você pode parar de tentar ser perfeito para ser digno do perdão. Você pode parar de tentar consertar a si mesmo antes de vir a Jesus. Você pode vir exatamente como você é, com toda a sua bagunça, com todas suas contradições, com todas suas lutas internas, e descobrir que Ele já sabia de tudo isso e escolheu amá-lo mesmo assim. Mas aqui está onde muitos de nós travamos. Nós queremos sentir que merecemos o perdão antes de aceitá-lo. Queremos experimentar uma mudança emocional profunda, um arrependimento esmagador, uma transformação visível, para então crermos que somos dignos da graça de Deus. É como se disséssemos: quando eu parar de sentir vergonha, então vou aceitar o perdão. Ou, quando eu conseguir me perdoar, então vou crer que Deus me perdoa. Ou,
Quando eu provar para mim mesmo que mudei, então vou aceitar que sou uma nova criatura. Mas isso está completamente de trás para frente. O perdão vem primeiro, e então a transformação. A aceitação vem primeiro, e então o sentimento. A nova identidade é dada primeiro, e então aprendemos a viver nela. É como ganhar uma roupa nova. Você não precisa crescer para caber na roupa primeiro. Você veste a roupa, e então aos poucos vai crescendo dentro dela. Da mesma forma, você não precisa se transformar para caber no perdão de Jesus. Você aceita o perdão, e então vai descobrindo o que significa viver como uma pessoa perdoada. E aqui está algo que pode aliviar muito da pressão que você sente. Até mesmo sua luta para aceitar o perdão é evidência de que você precisa dele. Sua dificuldade de crer que pode ser perdoado não é sinal de que você não merece perdão. É sinal de que você é exatamente o tipo de pessoa quebrada, ferida, carregada de culpa para quem o perdão foi criado. Se você já fosse perfeito, se você já se sentisse digno, se você já vivesse sem culpa ou vergonha, você não precisaria do perdão infinito de Jesus. É precisamente porque você luta, porque você duvida, porque você se sente indigno, que você precisa desesperadamente da graça que está sendo oferecida. E essa graça não diminui por causa da sua luta para aceitá-la. Ela não fica menos disponível, porque você tem dificuldades para crer nela. Ela não se torna menos poderosa porque você às vezes duvida dela. Na verdade, sua luta é evidência de que você está começando a compreender tanto a seriedade dos seus erros, quanto a magnificência da solução que está sendo oferecida. Pense numa pessoa que passou a vida inteira vivendo numa cave escura. Quando alguém finalmente abre a porta e deixa a luz do sol entrar, os olhos dela doem. A luz parece ofuscante, desconfortável, até mesmo dolorosa no início. Mas isso não significa que a luz é ruim. Significa que os olhos precisam de tempo para se ajustar à realidade da luz. Da mesma forma, quando o perdão infinito de Jesus ilumina as áreas escuras da nossa alma, pode ser desconfortável no início. Pode expor coisas que preferíamos manter escondidas. Pode revelar feridas que pensávamos ter cicatrizado. Pode mostrar padrões de pensamento que não sabíamos que tínhamos. Mas essa exposição não é para condenação, é para cura. A luz não vem para nos envergonhar da escuridão em que estávamos vivendo. Ela vem para nos libertar dela. O perdão não revela nossas falhas para nos fazer sentir piores sobre nós mesmos. Ele revela nossas falhas para que possamos entregá-las completamente e experimentar libertação completa. E aqui está uma promessa linda. Você não precisa conseguir entregar tudo de uma vez. Você não precisa identificar cada ferida, cada padrão destrutivo, cada área de culpa, antes de começar a experimentar o perdão. Você pode começar com o que consegue ver agora, com o que consegue nomear hoje, com o que consegue entregar neste momento. O perdão infinito de Jesus é como uma fonte que nunca seca. Você pode voltar a ela quantas vezes precisar. Pode trazer novas camadas de culpa à medida que elas são reveladas. Pode pedir perdão para coisas que nem sabia que precisavam ser perdoadas. E sempre, sempre você encontrará a mesma graça abundante, a mesma aceitação incondicional, o mesmo amor transformador. Sua curtida e compartilhamento levam esta mensagem para mais pessoas que lutam contra a culpa e vergonha. O perdão divino que cura nossas feridas mais profundas nos conduz para uma revelação transformadora sobre como viver completamente livres dessa carga que carregamos há tanto tempo. Há um momento na jornada de cada pessoa em que algo clica, em que as peças do quebra-cabeças finalmente se encaixam, em que a neblina se dissipa e você consegue ver com clareza uma verdade que estava ali o tempo todo, mas que você não conseguia enxergar. Para algumas pessoas, esse momento vem como um raio que ilumina a escuridão. Para outras, vem como o amanhecer suave que gradualmente traz luz onde antes havia apenas sombras. Esse momento é quando você finalmente compreende não apenas que pode ser perdoado, mas como viver como alguém que já foi perdoado. É quando você para de tentar conquistar algo que já foi dado, para de tentar merecer algo que já foi oferecido gratuitamente, para de tentar pagar uma dívida que já foi completamente quitada. Imagine que você passou anos trabalhando para pagar uma hipoteca da sua casa. Todos os meses, religiosamente, você fazia o pagamento.
Sua vida inteira estava organizada em torno dessa obrigação. Você tomava decisões baseado nessa dívida, fazia sacrifícios por causa dela, carregava o peso dessa responsabilidade em cada escolha que fazia. E então, um dia, você descobre que um parente rico pagou toda a sua hipoteca sem você saber. Não apenas os pagamentos restantes, mas também colocou dinheiro na sua conta para cobrir todos os pagamentos que você já havia feito. A casa é sua, completamente quitada, e você ainda tem dinheiro sobrando. Sua primeira reação provavelmente seria de incredulidade. Como assim? Isso é real? Não pode ser. Depois viria a investigação. Você ligaria para o banco, checaria os documentos, confirmaria que é verdade. E então, gradualmente, começaria a realidade de que sua vida inteira mudou instantaneamente. Mas aqui está o interessante. Mesmo depois de confirmar que a dívida foi paga, você provavelmente continuaria agindo como se ainda devesse por um tempo. Você acordaria no primeiro dia do mês e seu primeiro pensamento seria sobre o pagamento da hipoteca. Você veria algo que queria comprar e pensaria: não posso, preciso guardar dinheiro para a casa. Levaria tempo para sua mente se ajustar à nova realidade. É exatamente assim que funciona quando finalmente compreendemos e aceitamos o perdão infinito de Jesus. Nossa dívida espiritual foi completamente paga. Nossa conta com Deus está não apenas zerada, mas com saldo positivo por causa da justiça de Cristo creditada em nosso favor. Mas nossa mente, nossos hábitos emocionais, nossos padrões de pensamento, levam tempo para se ajustar a essa nova realidade. Durante anos, você pode ter acordado carregando culpa como um peso familiar nos ombros. Pode ter tomado decisões baseado na crença de que precisava compensar seus erros. Pode ter vivido numa tensão constante, tentando ser bom o suficiente para equilibrar as vezes em que você foi ruim o suficiente. Mas quando a verdade do perdão infinito finalmente penetra não apenas na sua mente, mas no seu coração, tudo muda. Você acorda e, em vez de carregar culpa, você carrega gratidão. Em vez de viver tentando pagar uma dívida, você vive celebrando um presente. Em vez de se esforçar para ser aceito, você descansa na aceitação que já recebeu. Essa não é apenas uma mudança de perspectiva. É uma mudança de identidade. É uma mudança na narrativa fundamental sobre quem você é e por que você existe. É uma transformação que afeta não apenas como você se sente sobre si mesmo, mas como você se relaciona com outras pessoas, como você toma decisões, como você enfrenta desafios, como você sonha com o futuro. Quando você verdadeiramente compreende que é alguém que foi completamente perdoado, você para de viver na defensiva. Você não precisa mais provar que é uma boa pessoa. Você não precisa mais esconder seus erros por medo de ser rejeitado. Você não precisa mais carregar a pressão de ser perfeito para manter o amor e a aceitação de Deus. Isso libera uma quantidade incrível de energia emocional e mental que antes estava sendo gasta na autoproteção, na autodefesa, na autojustificação. Energia que agora pode ser canalizada para coisas muito mais construtivas, para amar outras pessoas genuinamente, para perseguir seus propósitos com confiança, para enfrentar desafios com coragem, para sonhar com possibilidades que antes pareciam fora do seu alcance. Mas talvez você esteja pensando: isso soa lindo, mas como eu faço para chegar nesse lugar? Como eu passo da luta para aceitar o perdão para realmente viver como uma pessoa perdoada? Como eu mudo anos de hábitos de pensamento destrutivos? A resposta está numa palavra simples, mas poderosa: prática. Assim como você não aprendeu a andar de uma vez, você não aprende a viver no perdão de uma vez. É algo que você pratica diariamente, momento a momento, escolha por escolha. Quando você acorda de manhã e os primeiros pensamentos são de culpa sobre algo que você fez ontem, você pratica lembrar que isso já foi perdoado. Quando você está tentado a ser duro consigo mesmo por um erro que cometeu, você pratica falar consigo mesmo com a mesma gentileza que Jesus fala com você. Quando você se pega tentando compensar seus erros através de boas obras, você pratica descansar na obra que Jesus já completou. É como aprender um novo idioma. No início, você precisa traduzir cada frase na sua mente antes de falar. É lento, desajeitado, consciente. Mas com o tempo e a prática você começa a pensar no novo idioma. As palavras fluem naturalmente, sem esforço,
sem tradução consciente. Da mesma forma, no início, você precisa conscientemente lembrar que é perdoado, conscientemente escolher crer nessa verdade, conscientemente aplicar essa realidade às situações da sua vida. Mas com tempo e prática, viver no perdão se torna sua segunda natureza. Você para de precisar convencer a si mesmo de que é perdoado, porque essa se torna a base inconsciente de como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. E aqui está algo lindo que acontece nesse processo. Quanto mais você vive na realidade do perdão que recebeu, mais você se torna capaz de oferecer perdão genuíno para outras pessoas. Não o perdão forçado que dizemos porque sabemos que devemos, mas o perdão natural que flui de um coração que conhece profundamente a graça. Pense numa fonte natural. A água não precisa ser forçada a fluir. Ela flui naturalmente por causa da pressão constante da fonte subterrânea. Da mesma forma, quando você está constantemente conectado à fonte do perdão divino, o perdão flui naturalmente de você para outras pessoas. Isso transforma seus relacionamentos de forma radical. Você para de manter um registro mental dos erros dos outros, porque você sabe o quão libertador é ter seu próprio registro apagado. Você se torna paciente com as falhas das outras pessoas, porque você experimentou paciência divina com suas próprias falhas. Você oferece segundas chances porque você vive numa segunda chance permanente. Mas isso não significa que você se torna ingênuo ou permite que outros se aproveitem de você. Perdoar não significa esquecer as lições que você aprendeu. Não significa colocar-se repetidamente em situações destrutivas. Não significa ignorar padrões prejudiciais ou comportamentos tóxicos. Perdoar significa libertar seu coração do veneno do ressentimento. Significa escolher não usar os erros dos outros como arma contra eles. Significa desejar genuinamente o bem deles, mesmo quando eles não desejaram o seu bem. Significa confiar que Deus pode trabalhar no coração deles da mesma forma que trabalhou no seu. E há algo profundamente cura nessa postura. Quando você para de carregar amargura, quando você para de ruminar sobre como foi ferido, quando você para de planejar mentalmente como se vingar ou como fazer a pessoa pagar pelo que fez, uma paz profunda toma conta do seu coração. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Não depende das outras pessoas mudarem. Não depende dos seus problemas serem resolvidos ou da sua vida se tornar perfeita. É uma paz que vem de saber que você está bem com Deus, que sua identidade está segura, que seu futuro está nas mãos de alguém que te ama incondicionalmente. Mas deixe-me ser honesto com você sobre algo. Aceitar completamente o perdão infinito de Jesus pode ser assustador. Pode parecer contraditório, mas às vezes temos medo de soltar nossa culpa. Pode parecer estranho, mas às vezes nossa vergonha se torna tão familiar que tememos quem seríamos sem ela. Por anos, você pode ter se definido pelos seus erros. Pode ter usado sua culpa como motivação para tentar ser melhor. Pode ter usado sua vergonha como proteção contra se decepcionar novamente. E quando a possibilidade de verdadeira liberdade aparece, pode surgir o medo. Se eu não carregar mais essa culpa, se eu não me vigiar mais através da vergonha, será que vou me tornar uma pessoa pior? Será que vou parar de me importar com fazer o que é certo? Mas aqui está uma verdade linda. O perdão não nos torna complacentes com o pecado. Pelo contrário, ele nos liberta para perseguir a santidade por amor, não por medo. Quando você sabe que é profundamente amado independentemente do seu desempenho, você quer agradar a Deus não para conquistar amor, mas como resposta ao amor que já recebeu. É a diferença entre um empregado que trabalha com medo de ser demitido e um filho que ajuda o pai porque ama a família. O empregado pode fazer um trabalho competente, mas está sempre tenso, sempre preocupado, sempre inseguro. O filho trabalha com alegria, com liberdade, com criatividade, porque sabe que seu lugar na família está seguro. Quando você realmente compreende que é um filho amado de Deus, você quer viver de forma que honre essa identidade. Você quer fazer escolhas que reflitam quem você é em Cristo. Você quer crescer em caráter, não porque precisa conquistar aprovação, mas porque você já tem aprovação e quer viver à altura do presente que recebeu. E aqui está algo surpreendente. Quando você para de tentar ser bom o suficiente para Deus
e começa a viver a partir da bondade que ele já vê em você, você na verdade se torna mais parecido com Jesus, não menos. Quando você para de se esforçar desesperadamente para ser santo e começa a descansar na santidade que já lhe foi dada, você naturalmente produz mais fruto espiritual, não menos. É como uma planta. Quando uma planta está lutando para sobreviver, toda sua energia vai para manter-se viva. Ela não tem recursos para florescer, para produzir frutos, para mostrar sua beleza. Mas quando uma planta está bem plantada, bem nutrida, bem cuidada, ela naturalmente produz flores e frutos abundantes. Quando você está lutando espiritualmente para sobreviver, tentando conquistar a aceitação de Deus, toda a sua energia vai para essa luta interna. Você não tem recursos emocionais e espirituais para florescer, para abençoar outros, para mostrar a beleza de Cristo. Mas quando você está bem plantado no amor de Deus, bem nutrido pela graça, bem cuidado pelo perdão infinito, você naturalmente produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E esse fruto não é forçado. Não é resultado de tentar desesperadamente ser uma pessoa boa. É o resultado natural de estar conectado à fonte da bondade. É o que acontece quando você para de tentar produzir santidade e permite que a santidade de Cristo flua através de você. Isso muda completamente como você aborda a vida espiritual. Você para de ver a oração como uma obrigação e começa a vê-la como um privilégio de conversar com alguém que te ama. Você para de ver a leitura da Bíblia como uma disciplina árdua e começa a vê-la como uma oportunidade de ouvir a voz do seu Pai Celestial. Você para de ver o serviço cristão como algo que você precisa fazer para provar seu valor e começa a vê-lo como uma extensão natural do amor que você recebeu. Mas talvez a transformação mais profunda seja em como você vê o futuro. Quando você carrega culpa e vergonha, o futuro parece limitado pelos seus erros passados. Você olha para frente e vê apenas mais do mesmo. Apenas repetições dos mesmos padrões. Apenas variações das mesmas falhas. Mas quando você realmente aceita o perdão infinito de Jesus, o futuro se torna um território de possibilidades ilimitadas. Seu passado não define mais suas opções. Seus erros não determinam mais seu potencial. Suas falhas não limitam mais seus sonhos. Você pode acordar amanhã e saber que é uma nova criatura. Você pode enfrentar desafios com a confiança de que está do lado de Deus. Você pode perseguir chamados e propósitos que antes pareciam fora do seu alcance, porque você achava que não era suficientemente bom para eles. E quando você falha no futuro, porque você vai falhar porque ainda é humano, você sabe exatamente onde ir. Você não precisa entrar em pânico, não precisa se desesperar, não precisa carregar o peso sozinho. Você simplesmente volta à fonte do perdão infinito, recebe nova graça para um novo dia e continua caminhando na liberdade que Jesus conquistou para você. Isso é o que significa viver como alguém verdadeiramente perdoado. É acordar todos os dias sabendo que você é profundamente amado. É tomar decisões a partir da segurança, não do medo. É sonhar a partir da abundância, não da escassez. É relacionar-se com outros a partir da plenitude, não da carência. E no meio de tudo isso, há uma gratidão que se torna o pano de fundo de toda a sua existência. Não uma gratidão forçada que você sente que deve expressar, mas uma gratidão natural que brota de um coração que conhece profundamente o que significa ser salvo, perdoado, transformado, amado incondicionalmente. Essa gratidão muda como você vê cada aspecto da sua vida. Ela muda como você aprecia as coisas simples, como você valoriza os relacionamentos, como você enfrenta as dificuldades, como você celebra as vitórias. Quando você sabe que a maior dádiva já foi recebida, que o maior milagre já aconteceu, que a maior transformação já ocorreu, tudo o mais se torna um bônus adicional da bondade de Deus. E aqui está uma promessa final e linda. O perdão infinito que você recebe hoje é o mesmo perdão que você terá amanhã, e no próximo mês, e no próximo ano, e por toda a eternidade. Ele não diminui com o tempo, não se desgasta com o uso, não perde seu poder por causa da frequência com que você precisar dele.
Você pode viver o resto da sua vida sabendo que está permanentemente seguro no amor de Deus, permanentemente aceito na família divina, permanentemente investido com dignidade e propósito que ninguém pode tirar de você. Isso não é apenas uma esperança para o futuro. É uma realidade que você pode começar a viver hoje, agora mesmo, neste momento. Se você sentiu esperança renovada, deixe sua curtida e compartilhe esta verdade libertadora. A liberdade do perdão nos prepara para descobrir como viver cada dia dessa vida transformada, descansando na paz que excede todo entendimento e caminhando na confiança de quem somos em Cristo. Chegamos ao final de uma jornada que começou com uma pergunta simples, mas profunda. Quantas vezes uma pessoa pode ser verdadeiramente perdoada? E ao longo do nosso caminhar juntos, descobrimos que a resposta não está em números, não está em limites, não está em condições. A resposta está numa palavra que transforma tudo: infinito. O perdão infinito de Jesus Cristo não é apenas uma doutrina bonita para ser admirada de longe. Não é apenas uma teoria teológica para ser debatida em seminários. É uma realidade viva, pulsante, transformadora, que está disponível para você agora mesmo, neste exato momento, independentemente de onde você está na sua jornada, independentemente do que você carrega, independentemente de quanto tempo você levou para chegar até aqui. Durante nossa conversa, caminhamos juntos por territórios às vezes desconfortáveis da alma humana. Falamos sobre aquela mochila invisível que carregamos, cheia de pedras de culpa que acumulamos ao longo dos anos. Exploramos por que é tão difícil aceitar algo que é oferecido gratuitamente, porque lutamos contra aquilo que mais precisamos, porque nossa mente resistir àquilo que nosso coração mais anseia. Vimos como o perdão humano tem limites, como nós, em nossa humanidade, chegamos ao fim da nossa capacidade de perdoar, de dar novas chances, de confiar novamente. Mas descobrimos que o perdão de Jesus funciona como um oceano sem fim, sempre disponível, sempre fresco, sempre suficiente. Não importa quantas vezes precisemos dele. Caminhamos pelas histórias de pessoas reais que experimentaram esse perdão infinito. Vimos a mulher apanhada em adultério, que recebeu perdão antes mesmo de pedir. Conhecemos Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado com amor e gentileza. Encontramos o criminoso na cruz, que no último momento da sua vida descobriu que nunca é tarde demais para a graça. Acompanhamos Paulo, que de perseguidor se tornou pregador do mesmo evangelho que tentara destruir. E em cada uma dessas histórias, descobrimos um padrão consistente. O perdão de Jesus vem antes do merecimento, antes da mudança de comportamento, antes da prova de que somos dignos. Ele nos alcança exatamente onde estamos, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa confusão, com toda a nossa resistência. Mas talvez a descoberta mais importante tenha sido que aceitar o perdão infinito de Jesus não é apenas um evento, é um processo. É algo que aprendemos a viver dia após dia, momento após momento, escolha após escolha. É como aprender uma nova linguagem, a linguagem da graça, onde gradualmente paramos de traduzir tudo através do filtro da culpa e começamos a pensar naturalmente através do filtro do amor. Vimos como essa transformação não acontece da noite para o dia, como é normal lutarmos para aceitar completamente algo tão radical quanto o perdão incondicional. Descobrimos que até mesmo nossa luta para aceitar o perdão é evidência de que precisamos dele, não evidência de que não o merecemos. Exploramos como viver verdadeiramente no perdão infinito muda tudo. Muda como acordamos de manhã, não mais carregando o peso da culpa como um companheiro familiar, mas carregando gratidão como uma música que toca no fundo da alma. Muda como nos relacionamos com outras pessoas, não mais da nossa ferida, mas da nossa cura, não mais da nossa carência, mas da nossa plenitude. E descobrimos que quando realmente compreendemos a magnitude do perdão que recebemos, quando realmente experimentamos a liberdade de uma consciência limpa, quando realmente vivemos na segurança do amor incondicional de Deus, isso nos transforma naturalmente em pessoas perdoadoras. Não porque precisamos forçar, mas porque não conseguimos conter. É como uma fonte que naturalmente transborda. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: e agora? Como é que eu saio daqui e vivo isso no mundo real?
Como é que eu acordo amanhã e lembro que sou verdadeiramente perdoado quando os mesmos problemas estiverem lá, quando as mesmas tentações aparecerem, quando eu inevitavelmente falhar novamente? A resposta está na simplicidade, não na complexidade. Está em começar onde você está, não em esperar chegar onde acha que deveria estar. Está em aceitar que a jornada de viver no perdão é exatamente isso. Uma jornada, não um destino final que você alcança e pronto. Quando você acordar amanhã e os primeiros pensamentos forem de culpa sobre algo que você fez, você simplesmente lembrará: isso já foi perdoado. Eu posso começar este dia livre. Quando você se pegar sendo duro consigo mesmo por um erro, você escolherá falar consigo mesmo com a mesma gentileza que Jesus fala com você. Quando você for tentado a carregar o peso da vergonha, você lembrará que existe alguém que carregou esse peso por você. E quando você falhar novamente, porque você vai falhar porque ainda é humano, você não precisará entrar em desespero. Você simplesmente voltará à fonte do perdão infinito, receberá nova graça para um novo momento e continuará caminhando na liberdade que Jesus conquistou para você. Isso não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca mais cometer erros. É sobre saber exatamente onde ir quando você comete erros. Não é sobre se tornar alguém que não precisa de perdão. É sobre se tornar alguém que sabe como receber perdão continuamente. E há algo profundamente libertador em saber que você não precisa carregar o peso de ser perfeito. Você não precisa da pressão de nunca mais decepcionar ninguém. Você não precisa viver com medo de que um erro futuro anule a graça que você já recebeu. O perdão infinito significa exatamente isso. Infinito, sem fim, sem limite, sem condições de expiração. Isso significa que você pode acordar todos os dias pelo resto da sua vida, sabendo que é profundamente amado. Você pode tomar decisões a partir da segurança, não do medo. Você pode sonhar sonhos grandes porque seu passado não limita seu futuro. Você pode construir relacionamentos saudáveis porque não está mais tentando esconder quem você é com medo de ser rejeitado. E quando alguém falhar com você, quando alguém disser algo que machuque, quando alguém não corresponder às suas expectativas, você terá algo lindo para oferecer. A mesma graça que você recebeu. Não uma graça forçada que você oferece porque sabe que deve, mas uma graça natural que flui de um coração que conhece profundamente o que significa ser perdoado. Ao longo desta nossa conversa, você pode ter sentido seu coração sendo tocado, pode ter sentido esperança renascendo em lugares onde ela havia morrido, pode ter sentido paz começando a tomar o lugar da ansiedade que você carrega há tanto tempo. Esses sentimentos não são coincidência. Eles são evidência de que o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, preparando o terreno para uma vida transformada. Mas mesmo se você não sentiu grandes emoções, mesmo se ainda há dúvidas, mesmo se ainda há resistência, isso não significa que você está fora do alcance da graça. Às vezes Deus trabalha nas emoções primeiro, outras vezes Ele trabalha na mente, outras vezes Ele simplesmente trabalha silenciosamente no fundo da alma, preparando mudanças que só veremos mais tarde. O importante é que você chegou até aqui. O importante é que algo dentro de você estava buscando, estava aberto, estava disposto a pelo menos ouvir sobre a possibilidade de perdão verdadeiro. E isso, por si só, já é evidência de que o coração de Deus está chamando você para casa. Porque é isso que o perdão infinito realmente é. Um chamado para casa. Um convite para voltar ao lugar onde você sempre pertenceu. Para a família onde você sempre foi amado. Para a identidade que sempre foi sua. Mesmo quando você não sabia. Mesmo quando você não sentia. Mesmo quando você não acreditava. Deus não está esperando que você se limpe antes de voltar para casa. Ele não está esperando que você resolva todos os seus problemas, que supere todas as suas lutas, que se torne uma versão melhorada de si mesmo. Ele está esperando você exatamente como você é agora, neste momento, com tudo que você carrega, com tudo que você teme, com tudo que você esconde. E quando você chegar em casa, quando você finalmente aceitar que pode ser verdadeiramente perdoado, você descobrirá algo surpreendente. Você não está chegando a um lugar estranho. Você está chegando ao lugar onde sempre pertenceu.
Você está descobrindo quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de culpa e vergonha. Você está encontrando sua verdadeira identidade como filho amado, filha preciosa de Deus. Então, enquanto chegamos ao final desta jornada juntos, eu quero te convidar para um momento de conversa íntima com seu Pai Celestial. Não uma oração formal, cheia de palavras bonitas que você acha que deveria dizer, mas uma conversa honesta, do coração, onde você pode ser completamente transparente sobre onde você está, sobre o que você sente, sobre o que você precisa. Se você quiser, você pode orar comigo agora. Pode repetir estas palavras no seu coração, ou pode usá-las como inspiração para suas próprias palavras. O importante não são as palavras exatas, mas a sinceridade do coração que as oferece. Pai Celestial, eu venho até você hoje não porque me sinto digno, mas porque você me disse que posso vir. Não porque tenho tudo resolvido, mas porque você conhece exatamente onde eu estou e me ama mesmo assim. Eu confesso que durante muito tempo carreguei culpas que já haviam sido perdoadas, que lutei contra uma graça que já havia sido oferecida, que resisti a um amor que nunca teve condições. Hoje eu quero aceitar, da forma mais completa que eu conseguir neste momento, o perdão infinito que seu Filho Jesus conquistou para mim na cruz. Eu entrego a você cada erro que cometi, cada palavra que disse e que não deveria ter dito, cada pensamento que tive e que me envergonha, cada ação que causou dor para outros ou para mim mesmo. Mas mais do que isso, Pai, eu entrego a você a vergonha que carrego por ser imperfeito, a culpa que sinto por ser limitado, a condenação que eu mesmo coloco sobre minha própria cabeça. Eu aceito que você me vê não através da lente dos meus erros, mas através da lente do sacrifício do seu Filho. Eu aceito que quando você olha para mim, você vê alguém que é profundamente amado, completamente aceito, totalmente perdoado. Ajuda-me, Pai, a viver nesta realidade todos os dias. Quando eu acordar amanhã e a culpa tentar voltar, lembra-me da conversa que estamos tendo agora. Quando eu for tentado a carregar novamente pesos que você já carregou por mim, dá-me força para escolher descansar na sua graça. E, Senhor, da mesma forma que eu aceito o seu perdão, ajuda-me a oferecer perdão verdadeiro para aqueles que me feriram. Não um perdão superficial que eu ofereço porque sei que deveria, mas um perdão profundo que flui naturalmente de um coração que conhece sua graça. Ajuda-me a ver outras pessoas através dos seus olhos, a lembrar que elas também precisam da mesma graça que eu preciso. Transforma-me, Pai, não através do medo ou da culpa, mas através do amor. Molda-me não porque eu preciso conquistar sua aprovação, mas porque eu já tenho sua aprovação e quero viver à altura desse presente. Use-me não porque eu sou perfeito, mas porque você pode fazer coisas lindas através de pessoas imperfeitas que confiam em você. Obrigado, Pai, porque o perdão que recebo hoje não é um empréstimo que preciso pagar de volta, mas um presente que posso carregar para sempre. Obrigado porque meu valor não está baseado no meu desempenho, mas no seu amor. Obrigado porque meu futuro não está limitado pelo meu passado, mas aberto pelas possibilidades que você vê em mim. Ajuda-me a acordar amanhã não como alguém que está tentando conquistar seu amor, mas como alguém que já tem seu amor e quer viver nessa realidade. Ajuda-me a enfrentar os desafios não com medo de decepcionar você, mas com confiança de que você está comigo. Ajuda-me a construir relacionamentos não a partir da minha carência, mas a partir da plenitude que encontro em você. Em nome de Jesus que tornou tudo isso possível, eu oro com um coração grato. Amém. Enquanto você termina esta oração, quero que você saiba que algo real aconteceu aqui. Não apenas um exercício espiritual, mas um encontro genuíno com o coração de Deus. As palavras que você ofereceu, sinceras do seu coração, foram ouvidas. O desejo de liberdade que você expressou foi recebido. A entrega que você fez foi aceita. Você pode levantar sua cabeça agora sabendo que é uma pessoa diferente de quando começou a ler. Não porque você fez algo para merecer essa mudança, mas porque você se abriu para receber algo que já estava sendo oferecido há muito tempo. Você sempre foi amado por Deus. Você sempre foi precioso aos olhos dele. Você sempre foi perdoado em Cristo. Mas hoje você escolheu aceitar essas verdades de uma forma nova, mais profunda, mais pessoal. E isso muda tudo.
Isso muda como você vê o amanhã. Isso muda como você olha para si mesmo no espelho. Isso muda como Yu responde quando comete erros. Isso muda como você se relaciona com outras pessoas. Isso muda como você sonha, como você espera, como você vive. Você pode começar cada novo dia lembrando que é profundamente amado. Você pode enfrentar cada desafio sabendo que não está sozinho. Você pode cometer erros sabendo exatamente onde encontrar perdão. Você pode construir relacionamentos sabendo que tem algo lindo para oferecer, a mesma graça que você recebeu. Haverá dias difíceis ainda. Haverá momentos em que você voltará aos velhos hábitos de pensamento. Haverá ocasiões em que você questionará se isso tudo é realmente verdade. Mas nesses momentos, você pode voltar a esta conversa, pode relembrar desta oração, pode escolher novamente aceitar a verdade sobre quem você é em Cristo. O perdão infinito de Jesus não é apenas para hoje. É para amanhã, e para o próximo mês, e para o próximo ano, e para toda a eternidade. É uma fonte que nunca seca, uma graça que nunca se esgota, um amor que nunca falha. Você pode descansar nesta verdade. Você pode construir sua vida sobre esta fundação. Você pode imaginar seus sonhos a partir desta segurança. Você é filho amado, filha preciosa de Deus. Isso nunca vai mudar. Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, não importa como você se sinta. O perdão infinito de Jesus Cristo é real, é pessoal, é poderoso, é completamente seu. Vá em paz, sabendo que você é livre. Vá com alegria, sabendo que você é amado. Vá com confiança, sabendo que seu futuro está nas mãos daquele que deu sua própria vida para garantir que você pudesse viver verdadeiramente livre. Esta é sua nova realidade. Esta é sua verdadeira identidade. Este é o começo de uma vida transformada pelo poder do perdão infinito de Jesus Cristo.